Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, e vamos ler do versículo 13 ao 35. Chama alguma coisa para apoiar. Lucas 24, do versículo 13 ao versículo 35. O capítulo 24 é o capítulo da ressurreição de Cristo. Então o Senhor Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido para algumas mulheres. Pedro e João já foram ao túmulo e o túmulo estava vazio. Mas mesmo assim, 2 dos discípulos estavam fugindo. Estavam indo embora de Jerusalém e voltando provavelmente para sua terra em Emaús. E essa é a história que está descrita aqui para nós. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhe respondeu: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhe respondeu: do que se trata? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho e quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou
e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém. Irmãos, essa história ela é muito conhecida no meio cristão. Os dois discípulos no caminho de Emaús. Mas eu quero tratar com vocês agora algumas coisas sobre esse texto. Eu quero que vocês reparem, enquanto eles estavam indo embora, enquanto eles estavam desanimados pelo caminho, quem estava andando com eles? Quem estava andando com eles? Mas eles não obedeceram. Da mesma forma acontece conosco. Quantas vezes os nossos planos foram frustrados? Quantas vezes nos decepcionamos? Ficamos abatidos, caídos? E Jesus está do nosso lado, caminhando conosco. Só que nós não estamos percebendo. Quantas vezes? E uma das coisas mais tristes que existe nesse mundo é um crente abatido, de cabeça baixa, murmurando, reclamando de tudo que acontece. Nós estamos perdendo a noção que o Senhor nos chamou para caminhar nos mesmos passos dele. O perseguiram, o mataram, caluniaram o nosso Senhor, cuspiram no seu rosto, o maltrataram. E se fizeram isso com o nosso Senhor, o que vão fazer conosco? Quando o crente é perseguido, não é porque você é crente, mas é porque você reflete a imagem de Cristo nesse mundo. Esse mundo rejeita o Senhor. Mas, para todos nós, irmãos, foi dada uma esperança. Para todos nós foi dado no que se segurar nos momentos difíceis. E a nossa rocha é o nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso alvo. Ele que estamos buscando. É Ele que queremos agradar. No dia da Páscoa, o nosso Senhor foi levado para ser crucificado. Ele, o justo, pagou o alto preço pela minha vida, pela sua vida. A morte estava reservada para cada um de nós. Mas o Senhor Jesus venceu a morte. O Senhor Jesus tirou o poder da morte. E no último dia, lançará a morte no lago de fogo e enxofre. E aqueles que receberam o sangue de Jesus nas suas vidas entrarão no gozo celeste. Estarão com Cristo pela eternidade. E não terá mais choro, não terá mais dor, não terá mais luto. Porque essas coisas serão passadas. Mas, irmãos, o Senhor, quando caminha conosco, o nosso coração vai ardendo. Ele vai criando incômodos dentro de cada um de nós. E foi a mesma coisa que aconteceu com os dois discípulos. Jesus foi conversando com eles e veio discorrendo por toda a Escritura, a começar de Moisés pela lei, e falando tudo o que tinha que acontecer com o Messias, para fazer com que eles voltassem a entender. E quando ele parte aquele pão, agradece a Deus, os olhos deles são abertos. Você quer enxergar Jesus? Ouça a mensagem dele. A igreja presbiteriana, ela dedica muito tempo na pregação. Nós incentivamos os nossos membros
a lerem a Escritura. Porque através da pregação da palavra, da leitura da palavra de Deus, é que os olhos são abertos. Aonde o coração arde e inflama de verdade. Eu quero que você lembre o seguinte: a distância percorrida foi de 10 quilômetros. Qual foi a última vez que você caminhou 10 quilômetros? Qual foi a última vez que você caminhou 10 quilômetros? E não é uma caminhada fácil, nós estamos falando de uma região desértica, cheio de perigos pela estrada. Tanto que eles chamam Jesus sem reconhecer que era Jesus. Fica conosco, já está tarde, já está escurecendo. É perigoso continuar. Eu quero que você se lembre do texto que nós lemos agora. Assim que eles descobriram que era Jesus, automaticamente eles ficaram de pé e voltaram todo o percurso. Não se preocupavam mais se estava de noite, se estava de dia, se era perigoso, se era distante. Quando o nosso coração inflama de verdade, nós seguimos para falar de Jesus. O Senhor transformou várias vidas ao longo da história. Talvez o Senhor já transformou a sua vida hoje. Talvez você precisa de transformação ainda. Isso só é possível em Jesus. Na nossa peça foi encenada a última praga do Egito. Na casa que tinha o sangue do Cordeiro, a vingança de Deus não entrou. O anjo da morte não fez o seu trabalho. Essa última praga, ela é um simbolismo do que o Senhor está fazendo com cada um de nós agora. Eu quero que você lembre que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós, seres humanos. E nessa casa precisa ter o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. Esse sangue derramado naquela cruz está na sua vida? Esse sangue está na sua vida? Porque se ele tiver, no dia da vingança do nosso Senhor, você não será condenado. Pelo contrário, você vai se assentar no trono com Cristo e vai julgar as nações. Mas se o sangue do Cordeiro não estiver com você, e não importa agora o tempo que você tem de igreja, talvez você já nasceu na igreja, talvez a sua família seja da igreja, talvez você já pregou, já cantou, você já expulsou demônios, já viu milagres acontecerem sem o sangue do Cordeiro. No dia que você se apresentar diante do Senhor, Ele vai olhar para você e vai falar assim: aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Porque a salvação não é pelo que você faz, é se o sangue de Jesus está na sua vida. Os 2 discípulos esmoreceram. O Senhor tinha falado que morreria e ressuscitaria. As mulheres já tinham ido ao túmulo e falaram que viram anjos. 2 apóstolos foram também. E o túmulo estava vazio. Muitos tentam falar que Jesus não morreu, ele apenas desmaiou. Outros falam que ele entrou em coma. Alguns outros vão falar que eles erraram o túmulo quando foram visitar e entraram no túmulo que ainda não tinha sido usado. Mas, irmãos, se Jesus não ressuscitou, essa história não chegaria até hoje. Não teria adeptos pelo mundo. Não seríamos a maior religião do mundo. E não seríamos os mais perseguidos de toda a história.
sempre mataram os cristãos. Sempre perseguiram os homens e mulheres de Deus. Se essa história fosse mentira, Jesus não tivesse levantado, era só os romanos terem apresentado o corpo dele. E acabaria a história. Se Jesus não foi verdadeiro, não existiu, foi só fábulas, irmãos, já tinha acabado esse movimento. Seríamos como qualquer outra religião pelo mundo. Mas quem aqui já teve a vida transformada? Quem aqui já sentiu o poder e o agir de Deus na sua vida, na sua família? O milagre acontecendo no seu olhar. E vidas sendo transformadas. A história sendo mudada. Esse efeito não tem como simular. Não tem como ter engano nisso. E você saber que o Senhor está contigo. Ele não te abandona. Ele é o seu corpo bem presente. Talvez a lágrima vai rolar no seu rosto. Talvez você não saiba o que fazer em todos os momentos. Mas eu quero que você volte a lembrar de Cristo. Ele está contigo. Ele não te abandona. Talvez você não está reconhecendo, mas Ele está cuidando de você. E mesmo quando nós estamos colhendo aquilo que plantamos, mesmo assim, Ele está ali, estendendo a mão, e não nos deixa passar pelas provas sozinho. Irmãos, eu, nessa caminhada cristã, já vi pessoas sendo curadas de doenças, e outras que não foram, e morreram com a doença. Eu já vi famílias destruídas sendo restauradas, viciados sendo convertidos e transformados, mas outros também não. Já vi muitos que caminharam na igreja, trabalharam conosco e estão perdidos lá fora pelo mundo. E outros que estavam perdidos pelo mundo e hoje caminham conosco na igreja. Eu não sei qual é o trabalho e a obra que o Senhor está realizando na sua vida, na sua família, mas se você não perceber, você só vai andar triste. A tristeza vai te tomar. E se não temos alegria no Senhor, ficamos fracos, abatidos. Então, num dia como hoje, nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor. Como todo domingo comemoramos. O Senhor ressuscitou, viva, alegre. O problema é que muitos crentes vivem na sexta-feira da paixão. O Senhor morreu. Estão nos perseguindo, estamos tristes, abatidos. E vivem nesse dia e nunca saem dele. Está na hora de levantar a cabeça. Está na hora de confiar no Senhor. Está na hora de entender que Ele ressuscitou. E Ele transforma as nossas vidas. Precisamos voltar ao primeiro amor. E nos levantar depressa a proclamar o Evangelho de Cristo. Precisamos ficar de pé, mesmo com a lágrima rolando, enxugá-la. Enfrentar os desafios e problemas, porque nós não estamos sós. O Senhor está conosco. E temos irmãos e irmãs que caminham conosco, estão rindo conosco, chorando conosco, nos fortalecendo, nos suportando, para podermos seguir em frente. Você que é crente, não ande triste. Não se abata. Pelo contrário, traga à sua mente, à sua memória, aquilo que pode trazer esperança. Enquanto você só está focando no seu problema, na sua dor, na sua dificuldade, você está cego. E mesmo Jesus andando contigo, falando contigo, você não vai perceber.
Que o Senhor derrube as escamas dos nossos olhos, destaque os nossos ouvidos. Porque existe um outro louvor que eu sempre cito, irmãos. Ele se chama Amazing Grace. Nem todas as denominações traduziram os cenários. A nossa, por exemplo, é uma dessas que não traduziu. Mas ele fala mais ou menos assim: que éramos como um náufrago no meio do mar. E a voz da doce graça do Senhor nos tirou de lá. Éramos cegos e o Senhor nos trouxe vista. Podemos enxergar. Estávamos como surdos e podemos ouvir. Estávamos presos, amarrados nos grilhões. E os grilhões que nos prendiam foram quebrados. Isso vem com Jesus. Nada nesse mundo vai te oferecer isso. Nada na nossa vida vai chegar próximo disso. Caminho com Cristo. Ele ressuscitou. Ele está vivo e está conosco aqui, presente. Além do mais, Ele subiu aos céus. Ele está à direita do Pai. Jesus Cristo, homem, intercedendo por nós. Meu irmão, minha irmã, esse mesmo Jesus que intercede, esse mesmo Jesus que envia o Espírito Santo para habitar em nós, ser o outro conselheiro, está nos apontando para Cristo a cada dia, nos confrontando com o nosso pecado, tirando os nossos vícios. Esse mesmo Jesus que morreu e ressuscitou, que subiu aos céus, Ele vai voltar de lá. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E como que você vai se apresentar? Como você está se apresentando? Se você está abatido, levanta a cabeça. Você que está doente, enfrenta a doença com Cristo. Se for para a vida, Ele te cura. Se for para a morte, você vai habitar com Ele. Mas não abaixe a sua cabeça. Quem dá a última palavra é o nosso Senhor. Não é a medicina. Não são as pessoas. Não é a ciência nem os homens. É o nosso Deus. E se Ele abrir uma porta, ninguém consegue fechar. E se Ele fechar essa porta, ninguém consegue abrir. O túmulo foi aberto. O Senhor vive. O Senhor vive. E se você for dele, o sangue dele é derramado sobre a sua vida. O Espírito Santo habita em você. E aí você tem a alegria e a paz que excede todo entendimento. Não é fácil ser cristão. Abrimos mão de muitas coisas. Mas, irmãos, nenhuma delas se compara ao que recebemos. Nos tornamos filhos de Deus. Somos adotados, cuidados, lavados. E temos a esperança que estaremos com Ele para sempre. Tem um texto que muitos crentes gostam. Aí, alguns deixam até a Bíblia aberta nele. Que fala assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Se Jesus está na sua vida, não viva atingido. Não viva como um baleado, cambaleante pelo mundo. Você é de Cristo. Nada nos separa do amor de Deus. Mesmo que tirem essa vida, eles não podem roubar nossa alma. E é o Senhor que está cuidando de cada um de nós. Qual é o teu problema? Qual é a sua luta? O que você está enfrentando hoje? Eu quero te lembrar que o Senhor está contigo. Confia nele. Ouça a voz dele te chamando.
confia nele e se entrega, se derrama aos seus pés. Vamos ficar de pé, igreja.